Vamos falar um pouco sobre a morte dos santos. Salmo 116, 5, verso 5, diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Deus sempre usou seus servos para fazer sua obra na terra. E quando o seu servo cumpre a missão, Deus o recolhe até o dia da ressurreição. Então Deus envia os seus servos para cumprir a missão, como enviou muitos. E quando eles cumprem a missão que Deus mandou, então Deus prazerosamente recolhe ele na sepultura para descansar até o dia da ressurreição. Por que Deus tem prazer? É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos, porque eles ali estão selados para a vida eterna. Ali estão garantida a sua missão e a salvação deles também estão garantida. O inimigo não tem como mais tentá-lo. Já venceu a batalha. Isso chama vitória. Isso chama vitória sobre o pecado. Assim foi com o Senhor Jesus. O inimigo usou pessoas para matar o Filho de Deus antes da hora, antes dele cumprir a missão, mas ninguém conseguiu, porque o Senhor Deus tem poder para proteger seus filhos, tem anjos magníficos para acampar ao redor e ninguém ultrapassa os limites que Deus coloca. Então, João 8,59 diz assim: Então os judeus pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus disse, pregando o evangelho, os judeus enfurecidos queriam matar o Senhor Jesus. Em outras vezes também, eles tentaram matar o Senhor Jesus antes da hora. Quando Jesus foi apresentado para Herodes, para interrogação, eles arremessaram contra o Senhor Jesus, mas não mataram o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor não permite que as pessoas morram antes da hora, antes de cumprir a sua missão. E assim também aconteceu com o apóstolo Paulo. O inimigo pelejou para ver se consumia ele antes do tempo. João Batista também, e todos os heróis da Bíblia. Deus só permitia a morte deles depois que sua missão fosse cumprida. Mas depois que o santo conclui sua obra na terra, Deus recolhe eles para a sepultura. E Deus faz isso com grande prazer. É um troféu nas mãos de Deus. Deus sabe que aquele ali está garantido e também está descansando. Porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. A morte aqui é o sono, né? É claro que ninguém quer morrer, mas a morte é um sono profundo. O primeiro que na morte as pessoas vão descansar em paz. Por isso é que Deus é preciosa a morte do justo para o Deus, porque eles vão descansar em paz. Segundo, porque não corre mais o risco de cair em pecado. Não,
não tem luta mais contra a tentação. E em terceiro lugar, é porque a salvação está garantida. Não tem nenhum mais problema com a salvação. É uma coisa já garantida, uma coisa já consumada. Já na morte do perverso, do ímpio, Deus não tem prazer. Deus sente tristeza com a morte do ímpio. Porque o ímpio também, lá na sepultura, ele não vai poder reverter o quadro dele. Lá ele está no esquecimento. Então Ezequiel, lá em Ezequiel 33:11, Deus escreveu assim, inspirou ele a falar assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, do ímpio. Não tenho prazer, porque é uma criatura que Deus perdeu ela. É uma criatura que não tem mais solução para o problema. Está perdida para sempre. E Deus, quando cria o ser humano, ele cria cada um diferente. Quando Deus perde um filho, ele não consegue colocar um outro no lugar daquele, porque aquele é uma peça única. Então Deus fica triste de perder o ímpio. E que o prazer dele é que o ímpio se converte. E uma vez perdido o ímpio não vai converter mais. Porque quem morre perdido vão ressuscitar perdido, para ser destruído no fogo destruidor. Na morte, o destino é selado. Não existe mais possibilidade de mudança. É um caso encerrado. Morreu, é um caso encerrado. Lá em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, morreu, encerrou mesmo. Encerrou a carreira. O destino já foi traçado. Nada pode mudar depois da morte. Em Eclesiastes 9:6 diz assim: até mesmo o amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Na morte não há mudança. Por isso é que Deus, ele é preciosa aos olhos do Senhor quando o justo descansa. Como descansou Paulo, descansou João Batista, Davi, Salomão, todos os heróis da Bíblia, Moisés, porque uma vez que aqueles homens tombavam, estava garantida a sua salvação. É só um período de tempo ali na sepultura. E tem mais, na sepultura não conta tempo. Para quem morre não há tempo.